No livro de Isaías, no capítulo 53, nós temos uma profecia que fala sobre Jesus. E ele começa fazendo uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem parecer, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado, e quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-se enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele despojo. Porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja que profecia poderosa, né? Tremenda, principalmente quando se tem esse conhecimento. E sabe-se que Isaías viveu 720 anos antes de Cristo, né? E com essa revelação vinda do trono sobre os dias do Messias, sobre Jesus, é como se ele fosse um discípulo de Cristo, acompanhando toda a história, né? Tudo o que se passou, né, no ministério de Jesus até o momento em que ele foi crucificado. Mas o que é interessante é que ele começa fazendo, na verdade, duas perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? É a pergunta que atravessa os séculos e é feito também a essa geração. Já foi feita a outras gerações passadas, mas se faz até os nossos dias. Por quê? Porque muitos não têm dado crédito à mensagem do Evangelho eterno. O evangelho de boas notícias, de salvação para toda a humanidade. As pessoas não têm dado crédito a Jesus. E hoje vivemos uma época pós-cristianismo. As pessoas estão, de uma certa forma, muito voltadas para si mesmas. Voltadas para os prazeres, voltadas para as coisas desta vida, voltadas para as coisas deste mundo. Até muitos cristãos que esfriaram na fé, que estão, de uma certa forma, se tornaram pessoas apenas religiosas, frequentadoras de igreja, de religião, mas não estão demonstrando por obras e em verdade uma contrição de espírito, né, uma vida espiritualizada, voltada a Deus, né, a serviço do reino, com o objetivo e propósito de desfrutar no porvir a vida eterna. Então, são dias difíceis, tempos de desafios, como foi profetizado, né, na Bíblia Sagrada, né, tempos que a fé de muitos se esfriou. Mas fica para nossa reflexão essa mensagem, e é interessante que o profeta Isaías, ele descreve com detalhes, falando que esse Messias, esse que foi desprezado, rejeitado na sua mensagem, ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele nasceu ali na região da Judéia, em Belém, e ali na Palestina. E é de um lugar que muita gente não esperava nada, mas é de lá que Deus trouxe a salvação para toda a humanidade. E diz o texto que ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Imagine Jesus depois de se decepcionar,
sendo traído por um discípulo que ele amou, que andou com ele, que acompanhou o seu ministério, viu seus grandes feitos, suas poderosas mensagens, e esse discípulo o trai com um beijo no rosto. E depois os outros que o abandonaram no momento que ele mais precisou, e ali quando ele estava sendo examinado pelos sacerdotes fariseus, no pátio ali do templo, Jesus teve mais uma decepção com Pedro, que o negou. Negou 3 vezes antes do galo cantar, como ele havia profetizado que assim o seria. Então isso com certeza, a traição, a decepção com as pessoas que você mais ama, é uma ferida no seu coração, na sua alma. Então Jesus, depois de tudo isso, ainda sofreu, foi caluniado, acusado de crimes que ele não cometeu, apareceram testemunhas falsas, ele deram bufetadas na sua cara, ali diante dos sacerdotes, escarneceram dele, zombaram, humilharam ele, e Jesus passou por esse tipo de constrangimento, tudo por quê? Porque ele era o príncipe dos reis da terra, apresentou um novo reino, de uma mensagem poderosa e arrebatadora que ia no coração das pessoas, atraía multidões, fez o bem às pessoas, curou muitas pessoas, e isso despertou ciúme, inveja, e das pessoas poderosas no meio religioso e no meio político. Então o texto diz: ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Assim como Jesus foi caluniado, assim como Jesus foi perseguido, assim como Jesus foi humilhado e rejeitado por aquelas pessoas que deveriam aclamá-lo como Messias dentro da religião, nos dias atuais também observamos exatamente isso. Jesus tem sido rejeitado, ele muitas vezes está batendo na porta, querendo entrar, e na porta de muitas igrejas que professam a fé no nome dele, e ele está do lado de fora. Por quê? Porque alguns estão vivendo um evangelho muitas vezes romantizado, o evangelho da aceitação, um evangelho da inclusão, não estão mais vivendo um evangelho do sacrifício, da renúncia, do negar-se a si mesmo, do carregar a cruz. Estamos vivendo um evangelho pós-moderno, um evangelho de agradar, de massagear o ego, o evangelho coach, o evangelho muitas vezes só de motivacional, e não um evangelho que requer a renúncia, que requer o sacrifício, que requer pagar o preço para agradar a Deus e ganhar os céus por herança. E aí diz o texto que ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor experimentado no sofrimento. Jesus foi rejeitado, desprezado. Eu pergunto para você, será que essa geração também não tem feito o mesmo com Jesus? Desprezando, rejeitando, humilhando. Será que muitos cristãos não têm agido dessa mesma forma com Jesus? Porque é muito claro o ensinamento de Jesus. Se você lê o Evangelho, os Evangelhos são livros biográficos, ali está muito bem explicado a história da vida de Jesus, desde o seu nascimento até sua crucifixão, a sua ressurreição e depois sua ascensão aos céus, e o mandamento que ele deu aos seus discípulos, de ir fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele nos mandou. E quantos têm feito isso? Quantos têm obedecido ao Evangelho? Quantos têm realmente vivido uma vida íntegra, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de obediência à ordem do Mestre? Hoje poucos, nos dias que nós estamos vivendo. É um desafio muito grande, porque o mundo oferece muitas distrações, o mundo oferece muito conforto, o mundo e a vida hoje no mundo está muito boa, então muitas pessoas não estão vislumbrando os céus por herança e a vida que está por vir, estão querendo viver o aqui e agora. E é por isso que muitos estão desprezando, rejeitando. Jesus foi um homem de dores, experimentado no sofrimento, comum de que os homens escondiam o rosto. Então muitas pessoas não vêm para Jesus porque sabem que tem que abrir mão da sua vida pregressa, da sua vida pecaminosa, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, não querem se submeter, se humilhar, e por isso escondem o rosto de Jesus, se afastam de Deus, se afastam da igreja, se afastam daqueles que representam Jesus, de uma certa forma achando que vão estar apenas se escondendo de Deus e aproveitando a vida aqui na terra. Na verdade estão perdendo e jogando fora, porque Cristo falou, quem ganhar aqui, perdê-la-á, mas quem perder aqui por amor de mim, das minhas palavras, guardá-la-á e preservará para a vida eterna. E aí na sequência ele fala assim, olha, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
contudo nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então esse texto está falando que Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. Então é ele que sara as nossas enfermidades. Enfermidades da alma, enfermidades, né, do corpo. É ele que cura nossos traumas. Ele que restaura a nossa vida, a nossa fé, o nosso vigor, a nossa disposição, o nosso ânimo. Ele que cura nossas depressões. Ele que cura nossos males. Tudo de ruim que há, né, no corpo, na mente, na alma, na vida, nos relacionamentos, na vida do ser humano, é Jesus que cura, que tem poder para mudar a história, para transformar, para jogar luz nas trevas, né, para libertar das cadeias, quebrar os grilhões, para dar vida, vida com abundância, vida com qualidade, dar paz de espírito, dar felicidade. Só Jesus tem isso para nos ofertar. E além do mais, ele cura todos os males, todas as doenças, porque ele é poderoso, né? Tudo é possível que crê. Se você crê, ele tem poder para curar as doenças do seu corpo, as doenças da sua alma, os seus traumas e as suas mazelas. Confie, creia e tenha fé. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A pior enfermidade do ser humano é o pecado, porque o pecado ele gera a morte. O pecado é como um câncer que corrói a alma da pessoa e condena essa alma ao inferno. Então eu preciso o quê? Ter consciência que eu sou um pecador, me arrepender desses pecados, me humilhar, né, e lançar sobre ele, porque ele levou sobre si as nossas transgressões, né? Ele carregou sobre si a nossa culpa e ele, né, morreu naquela cruz numa morte expiatória, substitutiva, no meu e no seu lugar, para que a gente fosse perdoado, tivesse uma segunda chance com o nosso Pai, com o nosso Deus. Então basta você crer, porque Cristo falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Então é uma questão de fé. Essa oportunidade lhe está sendo concedida na pessoa de Jesus, porque ele tomou sobre si suas enfermidades, carregou suas dores, ele foi ferido por nossas transgressões, né, por nossas iniquidades, e aí ele, o quê? Com tudo isso ele nos sara, né, faz da gente pessoas melhores, né, cada dia poda nossos maus hábitos, nossos vícios, transforma nossas vidas, né, traz luz ao nosso coração e nivela nossas veredas, nossos caminhos. Mas concluindo, ele fala que todos nós um dia andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então eu quero dizer para você que Jesus tem o poder de libertar você. Um dia você ou nós estávamos desgarrados como ovelha, talvez você esteja nessa situação desgarrado como ovelha, cada um se desviando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então você tem a oportunidade de Jesus se colocar no seu lugar se você abrir o coração e aceitar ele. Como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele é o sacrifício vivo, oferecido a Deus pelos pecados de todo mundo. Então se arrependa, creia, receba pela fé, né? Veja como Isaías, mas não deixe que a palavra de Isaías se cumpra em você, né? Muitos escondiam o rosto dele, muitos o desprezaram, né? Muitos não deram crédito. Então eu pergunto, você crê nessa mensagem? Você de bom coração recebe essa verdade? Recebe Jesus como o Senhor e Salvador da sua alma? Se você crê nessa mensagem, se você não o despreza, se você o recebe de coração, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo e a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, porque isso é um ato de fé e é espiritual. Cristo falou, quem confessar o meu nome aqui na terra, diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas quem se envergonhar aqui, né, da minha palavra, se envergonhar de mim, do meu nome, eu me envergonharei dele diante do Pai que está no céu e dos seus santos anjos. Então é tempo de você confessar. Paulo fala assim, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça. Então é um ato de fé. Então eu vou colocar essas palavras nos seus lábios e convidar você para orar comigo. Repita comigo essa oração e diga assim, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu reconheço que sou um pecador e creio na mensagem do Evangelho eterno de salvação para toda a humanidade, que Jesus Cristo veio do céu, ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, e ele nos deixou sua mensagem,
E eu creio nessa verdade. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que ele veio ao mundo para nos salvar. Eu creio que ele sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E eu convido a Jesus para entrar no meu coração, na minha casa, no meu lar, na minha família. E peço ao Senhor Jesus que perdoe os meus pecados e lance no mar do esquecimento. Escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa entrar na cidade santa pelas portas e comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor Jesus, eu me arrependo e peço, me ajude a me tornar e ser uma pessoa melhor. Eu me humilho na tua presença e eu creio, ó Pai, na tua verdade. Creio na ressurreição, creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Jesus, creio que tu há de voltar para nos buscar, porque eu creio no que está escrito na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por me aceitar e por me perdoar. Então, a partir de hoje, a minha vida eu entrego nas mãos de Deus e eu declaro que Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você orou assim, que Deus abençoe a sua vida, que a partir de hoje nunca mais você seja o mesmo e que chegue os tempos de refrigério na presença do Senhor, no seu lar, na sua vida, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus pais, dos seus filhos, dos seus familiares, no teu trabalho, em tudo que você fizer por obras, por palavras, que Deus seja contigo. Então que a paz que excede todo entendimento repousa no teu coração, desde agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, se você recebe essa palavra, escreva aí nos comentários: eu recebo, eu creio, eu tomo posse, Jesus é meu Senhor. Escreva aí, se inscreva nesse canal, né, e compartilhe essa mensagem, né, para pessoas que você ama, porque é uma forma de a gente estar evangelizando também. Nos ajude a fortalecer esse canal dando like, compartilhando, se inscrevendo, né, convidando pessoas para participar e ouvir essas mensagens. Um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.